Bom dia, pessoal do canal da Família Palombo. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. A maioria das televisões da imprensa, tem uma aqui que é número 1 que gosta de criticar. Por que ela não está criticando prefeitos e governadores? Simplesmente ela só critica o presidente, coronavírus, vacina, coronavac, João Dória, que isso e que aquilo. Aí o João Dória aparece lá na Assembleia Legislativa lá em São Paulo, no Palácio do Governo, e aí começa a falar os detalhes dele, aquela coisa engomadinha, tudo bonitinho. Agora eu pergunto, antes de ocorrer toda essa pandemia, desde o ano passado, os hospitais viviam em crise, lotados. Aí ele fala, eu acabei com a fila da saúde, da espera de exames quando eu era prefeito. Beleza, você acabou, mas ela voltou. Você fez o plano 24 horas, mas ela voltou. Aí você vai dizer, ah, mas aí é o prefeito. Não, mas você foi prefeito. Se você é governador, você sabe o que é necessário. Correto? A Santa Casa estava falindo, fechando. Por que vocês não ajudaram a Santa Casa a continuar aberta? Com algum incentivo fiscal, algum incentivo de doação, alguma coisa. O Hospital das Clínicas é o melhor, é o maior, mas ele está sobrecarregado. Por que vocês não constroem mais hospitais? Qual hospital que você inaugurou, João Dória? Como prefeito ou como governador? Ah, hospitais do coronavírus, agora a gente fez as tendas. Aquilo não serve para nada. Você está fazendo barracas de camping. Aquilo é barracas de camping. Você coloca 1000 pessoas lá, a pessoa passa frio, um gelo, que aquilo é uma lona só, chove dentro. Por que em vez de gastar milhões, você não construiu foi hospitais? Onde vocês construíram aquelas lonas que não tinha ninguém lá dentro, um ou outro, vocês poderiam construir hospitais de bloco. Tá me entendendo? Vocês poderiam construir hospital de bloco que já ficava lá. Ah, pandemia. Tudo bem, acabou a pandemia, não vai mais ter tanta gente? Vai. Os hospitais de UTI são sobrecarregados. Eu já acompanhei várias vezes amigos, pessoas de família, tudo em hospitais, sempre lotado. Não é de hoje, não. É que a mídia agora tá batendo na mesma tecla. Coronavírus. Por que a mídia não foi antes? Eu tenho relatos. Tenho gravações de como ficavam os hospitais. Já fui acompanhando uma pessoa das 2 da tarde às 10 da noite para ela ser atendida. E não tinha coronavírus. Só que a responsabilidade de cuidar de cada estado, o Supremo Tribunal Federal falou que é responsabilidade dos governadores e prefeitos. Não do presidente. O governo federal tem que mandar a verba. E aí os governadores e os prefeitos decidem como vai ser usada. Só que isso é o maior erro que o STF fez. Porque tem diversos governadores aí que estão em processo de corrupção. Correto? Então o que é que acontece? Eu acho que essas verbas deveriam ser para o Exército montar hospitais e ele sim ficar a par do que está acontecendo, do que vai ser usado o dinheiro. O governador é tudo corrupto. Quantos governadores passaram pelo Rio de Janeiro? E a maioria já foi preso. E o que está lá em exercício está sendo preso, caçado. O governador do Amazonas, o que aconteceu com ele? A Polícia Federal queria prender, o Supremo não deixou. Então eu quero entender o que acontece. Para que existe o Supremo Tribunal Federal? Para soltar político ladrão? Responda para mim. Quantos habeas corpus que o Gilmar Mendes assinou? Para que você tem que se meter com habeas corpus? Se o cara está sendo investigado, deixa o cara ser investigado. Por que o Supremo Tribunal Federal autoriza um ministro a emitir habeas corpus? O Supremo Tribunal Federal ele tem que cuidar das leis em vigências no Brasil. O Supremo Tribunal Federal ele tem que alterar a Constituição Federal, como também Código Penal e Código Civil, que é muito antigo. Vocês querem deixar um código que tem tantos anos. Ah, o Código Civil Constituição Federal 1988. De 1988 para cá já mudou muita coisa. Artigo 5º e inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se o político roubou, tem que estar preso. Por que habeas corpus? Por que o Lula teve habeas corpus? Por que o Temer teve lá habeas corpus? Rocha Loures. O único que está preso é o Eduardo Cunha. Aí vocês querem condenar. Ah,
Não é protegendo ninguém. Vocês querem condenar o chefe do tráfico, o chefe das maquininhas, o chefe do bingo, o chefe do roubalhão que rouba banco. Mas os próprios ladrões estão aí. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por que não aprova prisão perpétua? Político que rouba prisão perpétua. Qual é o medo? Se vocês se dizem tão justos, prisão perpétua. Quem vai decidir a prisão perpétua? 10 generais. Político que rouba prisão perpétua. Não é o STF, porque o STF não vai deixar prender ninguém por prisão perpétua. Porque lá dentro também há corrupção. Por que não deixa o presidente trabalhar? Existem gravações. Se os ministros são justos e favoráveis, autoriza a prisão perpétua. Se os ministros são justos e favoráveis, autoriza a Polícia Federal a investigar cada um de vocês. Vocês não têm que ficar com o peito de aço que ninguém pode entrar dentro de vocês. Vocês têm que ser investigados, como eu, como qualquer um aqui. Vocês são cidadão como eu. Vocês não têm que estar acima de qualquer cidadão aqui. Vocês não são rei, aqui não é monarquia, aqui não é ditadura. Nós estamos num país que vocês falam que é democrático, mas existe uma ditadura por trás. Porque um ministro do STF não pode ser investigado se não houver autorizações dos outros ministros. E se todos estiverem corrompidos? Se o Brasil é o país da corrupção, ou vai dizer que não é? Nós estamos vendo aí quantas empreiteiras, quantas lava-jatos, quantos dinheiro, quantos políticos foram pegos com dinheiro na cueca, gravações de deputados indo lá dividir dinheiro lá na sala lá de um deputado. E aí vocês vão dizer que não tem? Que não existe? Eu não estou entendendo. O Brasil tem que o exército tomar conta ou ter uma guerra civil para mudar? Vocês, ministros, têm que estar do lado do Brasil. Não importa o que vocês fizeram no passado, não importa o que os deputados fizeram, viram o jogo. Povão, Partido Povão. É o que eu estou dizendo, Partido Povão. Esquece esse negócio de corrupção. Por que a Polícia Federal tem que investigar todo o dinheiro que agora o Bolsonaro mandou para todos os estados por causa do Covid, para ver se foi gasto realmente? Se uma seringa custa 50 centavos, é 50 centavos. Não vai cobrar 10 reais nem 20 reais. Que isso vai acontecer muito. Manda investigar, pede. Por que não coloca, então, cria-se um gerente ou um administrador de cada estado acima do governador? Ou uma Procuradoria Geral da União, mas que intervém em cada estado para ver as contas do estado se batem. Quem poderia ver isso? Polícia Federal, o Exército. A inteligência do Exército poderia investigar tudo que foi gasto. Por que não? Por que não deixar ser investigado o que foi gasto nos estados? Eu gostaria de saber por que não deixar investigar. Porque há corrupção. Vocês sabem, né? Por exemplo, assim, a fatia é grande, o bolo vai render vários pedaços. Aí só vem aquela tecla, Bolsonaro, Bolsonaro, coronavírus, Bolsonaro, boa noite, Bolsonaro, coronavírus, que roubou, que fez, que aquilo. Por que vocês não param de falar um pouco e ajudam? O calço apertado aí de São Paulo, em vez dele estar falando, por que ele não vai nos hospitais ver o que está faltando? Eu queria que ele me respondesse o que ele já fez. Ele quer voltar às aulas e o que ele já voltou? O que ele fez nas escolas? Ele colocou papel higiênico nas escolas que não tem? Ele colocou câmeras nas escolas para filmar as crianças e os adolescentes que estão lá dentro? Ele tirou a droga que existe dentro do banheiro das escolas? Ou ele vai dizer que não tem e que ninguém sabe disso? Ele colocou comida de qualidade lá nas escolas? Ou colocou o arroz de pior qualidade, o feijão? Não estou dizendo que precisa ser um de boa qualidade. Um médio. Nem ruim nem bom. Já que o governo não pode dar. Diz que não pode dar, mas ganha muito dinheiro. Essas leis aqui tem que mudar urgentemente. O povo está cansado disso. Aí estão fazendo de tudo para voltar ao que era antes, que era a repartição do bolo. Porque tem 2 anos que não estão conseguindo repartir, né? Agora com essas verbas que o governo mandou para os estados, pode ser que aí um esteja pegando, o outro esteja pegando, o outro vai para lá, o outro vem para cá. Mas uma hora vocês vão ser presos. Vão ser presos. Eu não vejo a hora de ter uma fila de políticos indo para prisão perpétua. Políticos. Muitos. Porque vocês estão aí só para reprimir o povo. Certo? Não vou dizer que é certo, mas eu vou repetir aqui. Reprimir quem está roubando banco, reprimir quem está vendendo droga, reprimir quem está fazendo caça-níquel, bingo, reprimir um monte de coisa. Né? Isso é tudo errado, é ilícito.
Mas só que antes de jogar qualquer coisa ilícita, se eu for lá roubar uma margarina ou roubar alguma coisa que é ilícito, eu não posso fazer isso, vocês também têm que parar de roubar o povo. Vocês estão roubando o povo na cara dura. Governadores... O caos está lá no Amazonas, não é por culpa do presidente. É por culpa do STF, que quis que o governador tomasse conta. Se os governadores são corruptos, como é que eles vão tomar conta? Não tem como. Era mais fácil o STF ter falado assim, ó, um general para cada estado para tomar conta do dinheiro. Aí não tinha acontecido isso. Não tinha acontecido isso. Se você for ver, 99% dos políticos lá é corrupto. Agora no exército, vamos colocar, de 99,9% é certo. Pode ser que tenha 1% corrupto. Mas é difícil ainda, hein? É difícil, porque as leis lá são mais rígidas. Então o Brasil precisa mudar. E logo. Um abraço aí, canal Família Palombo.